Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio Agora que são elas, aqui na Inquieta. Hoje temos como convidada a querida Ariana Azevedo, que é jornalista na Antena 1. Ela vai apresentar-se. Olá, Ariana. Olá, Sofia. Sou a Ariana Azevedo, sou jornalista, trabalho maioritariamente com desporto. Neste momento estou na Antena 1. Comecei numa rádio local já há uns aninhos valentes, mas agora estou mesmo a especializar-me nesta área. Quando te surgiu aqui o gosto pela parte do jornalismo, foi logo que saíste do secundário ou ainda demorou até surgir? Foi mais cedo. Foi mais cedo que isso. Eu, quando era pequenina, até tenho uma história muito curiosa sobre isso. Quando eu era pequenina, dizia que queria ser jornalista e tinha um amigo dos meus pais, que já faleceu até, que dizia: não, tu tens é que ser advogada porque se eu tiver problemas com a polícia ou tudo mais, tu é que tens que me safar. E eu, não, mas eu quero ser jornalista, porque eu aprendi a escrever muito cedo. Certo. E lia jornais e tudo mais, e achava muito fascinante essa parte. Depois, quando fui para o secundário, fiz aqueles testes psicotécnicos e aquelas coisas todas que tu sabes, e sim, certamente também fizeste, sim. E tudo me indicava para ali. Pronto, foi o percurso que eu segui. Se me perguntares se o desporto era uma coisa que eu pensava imediatamente, pois. Foi uma coisa que eu sempre gostei, mas não, de todo. Não, então qual era a área que mais te fascinava na altura? Lembras-te? Recordas-te? É assim, não tinha uma área que me fascinasse propriamente, porque eu sabia que eu gostava muito de desporto, e até com colegas na faculdade e tudo mais, era um tema sempre na ordem do dia, sim. Porque foi sempre uma coisa que eu gostei muito de acompanhar e de estar sempre atenta desde muito pequena, desde muito, muito pequena. Mas eu sabia que tinha algum receio e então optei por estagiar noutra área. Estive no P3 do Público, na altura da faculdade, porque queria perceber como é que as coisas funcionavam. Nunca numa editoria específica, sociedade, cultura, política, fosse o que fosse, embora a política também me fascinasse, e também os temas internacionais. Mas o bichinho do desporto andou sempre lá. Porquê que dizes que te causava um bocadinho de receio? Não sei se foi essa palavra que usaste. Sim, tinha algum receio e agora olhando para trás penso um bocadinho nisso dos tabus, sabes? Que aí ainda eram mais, não é? Sim, estamos a falar, quando eu acabei o curso foi em 2014 e eu pensava assim, eu fazer desporto e tal. E já tinha muitas colegas que já estavam a entrar na área e tudo mais, algumas mais velhas do que eu, mas houve qualquer coisinha que me fez estar com o pé atrás e não estava muito para aí virada, não era só isso, percebes? Sim. Não estava muito para aí virada, então acabei por enveredar por outro caminho, mas sempre ali com o bichinho a mexer. Quando trabalhaste aqui numa rádio local, fazias a parte do desporto ou não? Bom, eu quando entrei para a rádio local fazia um bocadinho de tudo. Certo. Eu comecei por fazer discos pedidos, trabalhava muitas e muitas horas a fazer tudo e mais alguma coisa, editava noticiários locais, regionais, e depois, 2 anos depois de eu entrar na rádio, que era a Rádio Voz de Neiva, a equipa de desporto, que era uma equipa à parte, percebeu, porque eu ia mandando os bitites, íamos conversando e eles diziam, olha, tu não queres experimentar, coordenar uma emissão? E assim foi. Foi praticamente um dia para o outro, eles perceberam, o Daniel, o Paulo, o Ricardo, o Pedro, o Marco, que se calhar havia ali qualquer coisa. Eu acho que eles nos primeiros tempos pensaram que pata na poça que nós acabamos de meter. Mas porquê? Porque as coordenações, eu safei-me até bastante rápido, mas quando fui fazer a minha primeira reportagem, eu são as primeiras, já não ouvia, eu fartava-me de ouvir relatos e eu ouvia muitos relatos na Antena 1, longe eu de imaginar que um dia iria lá parar, e já tinha uma inspiração muito grande que hoje é a minha colega, que é a Cláudia Martins, e quando a ouvia pensava, eu gostava de fazer isto. Não tinha muito bem noção do que era a reportagem de pista ou qual era a função do repórter de pista no relato, mas quando eles me convidaram, eu lá fui ouvindo os relatos e percebendo qual era o timing do repórter. Se tu ouvires essa minha primeira reportagem, que foi um Chaves 0, Braga 0, foi fascinante, porque o Rafael Lopes, o ponta de lança, era o lateral direito, era o homem que fazia os arremessos todos, e quando o meu colega Daniel, eu conto sempre essa história, já contei ao Filipe várias vezes, me pediu os 11 iniciais, disse, vamos a isso, Ariana Azevedo, e eu respondi, um bocadinho de silêncio, vamos nessa, Vanessa. Épico. Épico, e a prova, eu tenho esse relato guardado. Sim, claro, às vezes vou ouvi-lo para perceber
porque eu ouço tudo aquilo que faço, mas aquele gosto de o revisitar de vez em quando, inicial, não é? para perceber a porcaria que eu fiz naquele dia. E os meus próprios colegas, que ainda hoje somos muito amigos, passado tanto tempo, dizem, nós na altura, não, dizem, estão sempre com isso, eles estão sempre com isso. Mas estão sempre a dizer, nós naquela altura deitamos as mãos à cabeça e pensamos, porquê é que nós metemos esta gaja no ar? Mas depois, como é que tu, pronto, eu acho que isso se calhar foram os nervos a falar, não é? Tipo, o que é que eu vou ter agora? Eu acho que foi um bocadinho de inexperiência, sim, misturado com uma coisa que eu ainda hoje tenho um bocadinho, que é meter uma graçola de vez em quando, porque aquela graçola foi terrível. Mas pronto, olha, já passou, já vai fazer 8 anos. Mas aqui já estavas na Antena 1? Não, estava na Voz Noiva. Exatamente. Eu comecei a fazer reportagens na Voz Noiva. E depois, como é que surge aqui a parte de ir para a Antena 1? Ainda tiveste muito tempo na Voz do Neiva? Eu tive na Voz do Neiva 7 anos, mas também é uma história muito curiosa, estou cheia delas, que é nesse ano, em 2017, eu conheci uma das melhores pessoas que conheci no meio em que trabalho, que é o Fernando Eurico. E conheci-o através de um amigo que nós todos temos em comum, que é o Sérgio Mota, que é o diretor de comunicação dos Chaves. E eu sou do Arsenal, doente, fanática, estou ainda um pouco combalida do resultado da Liga dos Campeões da semana passada, porque fui ver o jogo e eu sou pior do que José Peseiro, porque sempre que eu vou ver a minha equipa eles perdem. Então não podes ir mais. Pois, aí é que está um grande problema. E então o Sérgio sabia que eu e o Fernando tínhamos em comum essa ligação, essa paixão pelo Arsenal, e um dia foi jantar com o Fernando por uma eventualidade e ligou-me, e quem atendeu o telefone do outro lado era a pessoa que eu ouvia a dizer grita que é gol na rádio há anos e anos e anos e anos. Eu nem sabia que ele tinha essa paixão pelo Arsenal como eu tinha. Criamos logo essa ligação. E esse ano eu fui fazer uma reportagem para a Voz Noiva em Braga. E ele foi, se não estou em erro, para a Sport TV, porque ele também colabora com a Sport TV, e deu-me um pequeno porta-chaves do Arsenal, que está ali na minha mochila, anda sempre comigo, e um DVD de vitórias sobre o Tottenham, que eu de vez em quando estou triste, vou revisitar, é verdade. E a partir dali criámos uma amizade. E nesse dia, ele disse-me, um dia nós vamos trabalhar juntos. Isto foi em 2017. Em 2021... encontrei-o num estádio, como eu encontrava muitas vezes, e conversávamos e tudo mais sobre a nossa equipa, isto e aquilo. E ele voltou-me a dizer, olha, um dia nós vamos trabalhar juntos. E eu pensei, Balela, estás a dizer isso, mas gostas do meu trabalho e tal, mas nunca liguei muito. Até que, depois da segunda vez em que ele me disse isso, dali a um mês ele ligou-me. E perguntou se eu tinha interesse em participar na altura na tarde esportiva, da Antena 1, que é um programa mítico que iria ser recuperado pela direção de informação e pelo diretor de informação adjunto, que na altura era o Paulo Sérgio. E o Fernando fez-me esse convite, o Fernando e o Paulo abriram umas portas para o sítio onde eu estou hoje, e estou-lhes imensamente grata, porque foram 2 anos, que já parece muito mais tempo, dadas as coisas que eu já fiz, é muito intenso, é muita coisa, porque comecei a fazer tarde esportiva, mas já vou fazendo outras tantas coisas, e tem sido fabuloso. A experiência tem sido boa, não é? Sim. Mas quais são os entraves que tu notas enquanto mulher e na área do desporto que existem ainda? Olha... porque não há muitas. Não. Não é? Não, eu quando... E ela, se eu lhe mostrar isto depois, ela vai me dar uma coisa para estar sempre a dizer que eu sou uma exagerada, mas a Cláudia é de facto uma referência muito grande para mim, porque era o que eu te estava a dizer há pouco. Eu ouvia e pensava, eu quero fazer isto. Claro. Porque... Mas ao mesmo tempo se calhar pensavas, mas quase ninguém faz. Pois, sabes porquê? E tu se calhar já passaram aqui outras pessoas que te disseram a mesma coisa. Nós mulheres temos que provar 2, 3, 4, 5, 6 vezes mais do que os homens. Isto não é estar a dizer, são feministas, são isto. Isto é a realidade. Não, é a realidade, claro. Sim. Isto é a realidade, porque se um homem se engana no nome de um jogador, ou se engana num relato, ou se engana em qualquer coisa, pronto, acontece. Tu devias estar a lavar a louça. Percebes? Um homem não, pronto, coitado, estava distraído, enganou. Tu não percebes nada disto. Quando nós muitas vezes percebemos 10 vezes mais do que eles percebem, sem até dúvida. Porque estudamos muito mais, somos imensamente preparadas. Eu preparo-me para cada jogo, que a malta até me dá tanga, que é que às vezes. Surge, se calhar, porquê?
porque nós sabemos que não podemos falhar. É um mecanismo de defesa. Não é? É uma defesa. Nós sabemos que não podemos falhar, porque se falharmos em alguma coisa é logo, pronto, coitada, não sabe nada, está ali porque pronto. Sim. Enquanto se for um homem que disse mal o nome de um jogador, ok, enganou-se. Como se enganou uma mulher? Que é Mas perfeitamente normal. isto não é só, bem entendido, não é só na área do desporto. Certo. Isto é transversal a todas as Se calhar áreas. na área do desporto notamos mais porque também é muito falado, é mais falado, não é? Mas Também, mas e isso acontece muito, sim. por exemplo, em termos de rádio, eu ainda não percebo muito bem, mas sei que há uma dimensão muito maior das duas palavras, não é? Porque eu estava num buraquinho de uma rádio local. Sim. E eu tento não pensar muito nisso precisamente por causa disso. Eu faço o meu trabalho da mesma forma que eu preparava os jogos antigamente, eu agora faço exatamente o mesmo. Exato. Com esse rigor, eu tinha um amigo meu, o Daniel, que dizia e diz muitas vezes, nós podemos ser amadores, mas não nos podemos comportar como tal. E então eu sempre preparei tudo de forma muito metódica, muito rigorosa, sou muito cuidadosa. É o que eu digo, a malta até me dá tanga por causa disso, porque dizem, olha lá vem ela com a Bíblia, mas cada um tem a sua forma de fazer as coisas. Eu levo o meu dossiê com catrafadas, coisas que normalmente não uso 10%. Mas sabes que podes, se precisares ter, mas está aqui. É isso, e foste tu que fizeste, ou seja, a memória. Sim, e tu à medida que vais fazendo também vais percebendo e vais memorizando ritmo, e vais ganhando ritmo, é isso. E então, depois, tu vais para a Antena 1, já ouviste assim algum comentário mais maldoso por estás ali na pista, com o micro? Já ouvi na Antena 1, ouvia na Voz Neva, isso é transversal, não é por causa da rádio, nem o que quer que foi. Sim, eu não estou a falar em direção à rádio, não é? Mas por seres mulher e porque estás ali num campo que já às vezes ouves, porque nós tendencialmente, quando fazemos as equipas grandes, acompanhamos o ataque da equipa grande, normalmente, até porque tendencialmente será aquela baliza que vai ter mais golos, é o que costuma acontecer e é essa a indicação que nós muitas vezes temos. E não imaginas as coisas que tu ouves ao trocar de baliza. É por isso que eu às vezes nem o faço, porque é muito complicado. É muito complicado. Aconteceu-me há pouco, em Vizela, até posso dizer onde foi. Sim, claro. Fui fazer um Vizela Sporting. O Sporting estava a dominar avassaladoramente o jogo. E eu e o colega da Rádio Renascença fomos para o outro lado. Não tens noção das tampas de garrafa que me caíram na cabeça. Mas é isso que não era... Ou seja, caiu em ti e também caiu nele, no caso, não é? Não foi só porque tu és mulher. Exatamente, percebes? Isso é transversal. Não podem mandar uma outra boca, mas o meu segredo é sempre eu tenho os auscultadores, tenho o retorno no máximo Tipo, e normalmente não ouço rigorosamente nada se eles me chega um insultarem. ponto tens mesmo de ignorar, porque senão isso se calhar vai mexer contigo. Houve algum tempo que mexeu? Não, sinceramente não, porque eu sou coisa ruim e tenho uma bagagem muito grande. Sim, mas podia ter mexido quando eras mais nova, ou por exemplo há 10 anos, se calhar podia-te ter feito confusão. Certo, agora, ou se fizerem algum comentário relativo à minha família ou qualquer coisa, sou filha de não sei o quê, eu aí já me passo mais um bocadinho. E com toda a legitimidade, não é? Quanto a mim, eu tenho as costas absolutamente largas, tranquilo. Qual foi o jogo que te deu mais gosto de fazer? Ui. Pergunta difícil, eu gosto de fazer perguntas difíceis. O jogo que me deu mais gosto de fazer foi uma final da Taça de Portugal. Ainda que muito incaracterística, porque foi na altura do Covid. E não havia público. Pois é. E não foi no Jamor. Certo. Foi no estádio Cidade de Coimbra. Foi um Braga-Benfica, eu ainda estava na Voz de Neva e depois a Federação tem aquelas particularidades espetaculares de os repórteres das rádios locais, que eu ainda hoje, mesmo estando no Mando Nacional, continuo a defender que é uma aberração, não podem estar no relevado. Não podem estar perto dos protagonistas. Disso. Sim, mas é verdade. Não podem estar perto dos protagonistas, não podem aceder à festa. Pronto, é o que temos. Não podem aceder à festa. Nós na altura até fizemos uma reclamação sobre isso. Houve algumas conversas, mas acabou por não dar nada. E é por níveis de jornalistas. Que não existe. Um jornalista é um jornalista. Eu sou a mesma jornalista que era há 3 anos. Isso não faz sentido. Pronto, exatamente. Já chegaste lá. Mas pela emoção que é fazer um troféu, uma final de taça, foi muito bom. Apesar, como te digo, de ser atípica, e é um jogo que eu gostava muito de fazer por toda a envolvência que é uma final de Taça de Portugal no Jamor, com os adeptos, com aquela envolvência toda da mata do Jamor. É um jogo que eu ambiciono mesmo muito fazer. Já fiz essa muito incaracterística, mas foi o que mais me marcou, sim. E tens assim algum jogo que gostasses mesmo de fazer, que fosse um sonho teu?
Um jogo que eu gostasse mesmo de fazer... Epá, gostava de fazer um jogo do Arsenal. Pois era o que eu disse, se calhar não aqui. Mas, se calhar não aqui, fora, não é? Parece-me uma Como coisa é que assim... surgiu aqui o gosto pelo Arsenal? Se quiseres contar. Claro que conto, eu já contei isto tantas vezes. Não é muito característico encontrar uma Sim, é doideira, não é? É doideira. Não é muito característico, eu não conheço ninguém que seja do Arsenal. Pois é normal. Que são de lá e que são do Arsenal. É normal. Eu conheço alguns porque nós freaks Sim, nos vamos reconhecendo uns aos outros. E um abraço para eles, a malta do Arsenal Portugal. Quando eu era miúda, a RTP ainda tinha muitos jogos da Premier League em sinal aberto. E então quando eu comecei a ver futebol havia um indivíduo chamado Dennis Bergkamp, que ainda hoje não gosta de andar de avião, um desgraçado, mas que foi ele que me fez apaixonar mesmo a sério por futebol e perceber o jogador e as movimentações do jogador. E esse mesmo Dennis Bergkamp, o holandês voador, jogava no Arsenal. E eu comecei a ver muitos jogos do Arsenal, depois foram campeões invencíveis e agora imagina a minha vida que faz no dia 15 de maio de 2024 20 anos que não ganham um campeonato. Mas eu continuo a gostar deles. Isso é como nós de Vitória. Portanto, o amor não escolhe os títulos. Exatamente. Não é? Sim, é tal e qual isso. Eu por acaso tive esse timing de ainda não sabia. Nunca gostaste assim de nenhuma equipa portuguesa? O Filipe Félix estava ali a meter o de badelho a dizer que já fez um jogo do Arsenal e ele trouxe-me recordações do lado. Acho que é quando jogou com o Vitória. Do Emirates, o jogo fui ver esse jogo também. Do jogo com o Vitória. Foi lindo. Perdido. Eu estive lá, até vos posso contar e tu sabes, eu estive lá na semana anterior, fui passar um fim de semana a Londres, fui lá no meu dia de aniversário e eles tinham lá uma coisa com os horários dos jogos a seguir e dizia Vitória Futebol Clube, que era o Vitória de Setúbal. E eu fui lá e expliquei aos senhores ingleses qual era a diferença entre o Vitória Futebol Clube e o Vitória E eles, como é que reagiram? E eles corrigiram imediatamente aquilo. Bom. Quando lá foste, já estava direitinho. Pois é. É então verdade. nós temos de agradecer enquanto vitorianos. Estás a ver as coisas. Porque realmente nós não íamos gostar de chegar lá e ver Vitória. Eles achavam que iam comer peixinho. Nada contra o Setúbal, pronto. Eles achavam, eu contei-te isso, eles achavam que iam comer robalo frito. Mas eles achavam mesmo que era o Vitória de Setúbal. Achavam mesmo que era o Vitória de Setúbal. E eu depois fui lá explicar aos senhores, quando fui lá ver a Taça dos Invencíveis, estava lá o senhor a fazer a tour e expliquei que era o Vitória de Guimarães. Diana, quais são os teus projetos a partir de agora, no futuro, enquanto jornalista, pronto, que fazes na pista, não é? Tu queres passar a fazer outra coisa? Só te vês a fazer isto? Olha, eu sou daquelas pessoas que eu não tenho medo ao trabalho. Às vezes posso ter algum desconforto com uma coisa ou outra, porque, por exemplo, eu não faço só futebol, Sim. Faço muitas vezes modalidades. Mas o futebol é o que te preenche mais? O futebol é o que me preenche mais porque também é aquilo com que eu tenho mais contacto e mais conhecimento desde muito miúda, Sim. Percebes, Sofia? E por isso também essa envolvência toda. Mas vou-te dar um exemplo muito concreto. Eu via jogos de hóquei em patins da seleção Sim. E tudo mais e pensava, eu não pesco nada disto, mas gosto de ver, mas gostas de ver pela envolvência, pela rapidez toda e tudo mais, mas não prestava tanta atenção à modalidade e desde que comecei a fazer, eu adoro ver jogos de hóquei em patins e comecei a perceber melhor as regras e tudo mais e já é uma modalidade que me apaixona a fazer. Já fiz handball, já fiz voleibol, às vezes tenho alguma dificuldade e eu sou muito rigorosa com o meu trabalho. Quando fui fazer o primeiro jogo de voleibol, cravei um treinador de voleibol para ir a um treino, para perceber como é que era e tudo mais, porque eu tinha jogado voleibol no secundário, como quase todos nós, claro. E ninguém nasce ensinado, mas eu nisso sou muito perfeccionista e gosto sempre de aprender. Por isso, os meus objetivos a curto prazo é sempre fazer mais, diferente. E sei que vai chegar a isso. Eu gostava de experimentar fazer um relato. Eu acho que tenho capacidade para isso. Mas obrigada. Acho que pela nossa margem de erro de ser muito menor, ainda não chegamos a esse ponto. A Cláudia Martins já fez relato do Europeu Feminino 2022 e só não foi agora ao Mundial da Nova Zelândia porque ela estava grávida e não foi o nosso colega João Correia que fez um trabalho exímio, espetacular do outro lado do mundo. Sim. Mas ela já fez e a experiência correu muito bem e espero que não seja a única e que volte a acontecer.
fez nesse curto intervalo, até pelo contexto e tudo mais. Sim, é futebol feminino, claro. Sim, não voltou a fazer, mas eu acredito que esse cenário se vá repetir e que se abram outras portas e acredito, não penso nisso como um objetivo, imagina, olha, daqui a um ano ou o que for, quero fazer um relato. Mas, quem sabe? Não digo que não gostava de experimentar. Ou seja, só na televisão é que temos alguém que faz... Sim, faz narrações. Narração. Sabes que o relato é muito Sim, diferente. eu sei. O relato é muito... é super diferente. A intensidade é diferente porque tu, no fundo, tens que dar imagens sonoras. Claro que sim. A narração televisiva, muito... tu estás... Eu nunca fiz televisão, mas tenho mais ou menos uma percepção de como são as coisas. É muito mais pausado. Tu estás a descrever uma coisa que as pessoas já estão à partida a ver. Sim, não tens de explicar, não é? Certo. É o que tu dizes, é a imagem visual. Nós temos que dizer... Eu costumo dizer que para um bom relato e um bom relator tem que te dizer onde é que está a bola. Tu tens de fechar os olhos, e o repórter igual, e imaginar o que é que está a acontecer. Sim, até porque as pessoas invisuais, não é? É por isso que eu muitas vezes vou a dados específicos, como é que está o treinador no banco. E não só, também há uma curiosidade engraçada, que é as pessoas às vezes estão no estádio e têm os fones postos. Verdade. Que é para conseguir perceber bem e há o que muita é que aconteceu gente... do outro lado, porque não percebem. Eu tenho uns binóculos por causa dessas coisas. Ah, é? Sim. Curioso. Estás a rir? Estão ali. Tenho os binóculos, porque a malta costuma gozar comigo, mas eu vou-te explicar. Quando eu quero ver os jogadores, olha, ainda outro dia no Vitória Benfica, vim fazer o jogo. Lado. Estava a chover a potes, os jogadores estavam a aquecer na outra ponta, os do Vitória estavam deste lado, os do Benfica estavam na outra ponta. E portanto eu pus os binóculos, com a chuva por acaso não deu muito bem, mas pus os binóculos e consegui ver quem é que estava a aquecer. Portanto, malta, usem binóculos. Sim, porque ainda por cima, não é? Tu estás ali a chover, a vento, não sei o quê, tu estás a olhar e não consegues perceber bem, e eu acho que é perfeitamente normal. É um trabalho ingrato. E depois tu tens mesmo de pensar nestas pequenas coisinhas. Mas esse... Tipo, tens os binóculos. Pronto. A função do repórter de pista, e um bom repórter de pista tem de saber dar pormenor, tem de saber acrescentar. Porque para contar como está a ser o jogo, está quem está a relatar. Tu tens que complementar o trabalho do relator e explicar aquilo que ele não consegue ver. Vou dar um exemplo muito concreto, até porque vocês acompanham muito o Vitória. Houve um penalti sobre o Tomás Ribeiro, se não estou em erro, do Coxo. A minha função foi explicar, eu estava de perto para a baliza, o que é que aconteceu ali, porque quem está a relatar, até porque houve depois uma fumarada lá e tudo mais, não consegue explicar ou perceber o que é que aconteceu. Como é que estão os treinadores? Estão ansiosos? Estão de mãos nos bolsos? Estão a dar muitas indicações? Um jogador lesiona-se? Como é que foi a pancada? O que é que aconteceu ali? Há impropérios para o árbitro, há ali uma boca e tal. Situações que às vezes os treinadores são expulsos e a pessoa nem... Não é? Estás na bancada nem percebeste porquê. Alguém depois no rádio, mas na rádio estão sempre a dizer. Exatamente. Nós temos esse privilégio e às vezes... Olha, é uma coisa que me causou muita estranheza no período da pandemia, porque... É terrível. Sim, é verdade. Porque eles ouvem-nos. Sim, e ouve-se tudo. E nós ouvimos tudo. Até o que era para ouvir, ouvia-se. Portanto, eu por um lado não tinha muitas saudades de público por causa dessas interações. Aquilo era um sossego, não tinhas trânsito para ir para o estádio e tudo mais. Pronto, foi um período assim muito estranho. Mas essa parte foi muito esquisita, porque nós já, tendencialmente, quando estamos na pista, ouvimos ali muita coisa. Ouves tudo. Muito sururu. Sim. Mas sem público na bancada. E mesmo na televisão, não é? Ouvia-se tudo. Tudo. Mesmo que eles não queriam que se ouvisse, nós conseguíamos ouvir. Uma Era muito estranho estar a ver o jogo. Eu já, por norma, não costumo ver jogos na televisão. Dificilmente vejo. Mas então imagina uma pessoa que vai quase sempre ao estádio e de repente vai ver jogos na televisão, que eu já nem sabia o que isso era, e ouves tudo. Ouves o silêncio, se posso passar a expressão, não é? Ouves o silêncio e depois ouves o barulho todo, é uma coisa... E mesmo para quem está a relatar, sim, é uma experiência terrível, porque é muito estranho. Sim, é muito estranho. Foi um período realmente estranho, não foi? É um silêncio muito... da nossa vida de todos. Sim, da nossa vida de todos, toda não é a só gente. dos jornalistas, nem dos jogadores, nem nada. Foi mesmo um período estranho, quem diria que íamos passar por ele, não é? A parte mais fixe era o trânsito. Sim, tu vinhas para o estádio, não havia problema nenhum, pronto, mas 1000 vezes com adeptos nas bancadas. Sim. Com todos os seus quês. Escolher era sempre com adeptos. Com todos os seus quês, mas 1000 vezes com adeptos. E achas que agora, desde que começaste até agora, já tem existido uma maior abertura para as pessoas para verem mulheres no relevado, ou achas que ainda há muito trabalho a fazer? Eu acho que sim, ainda há muito trabalho a fazer, mesmo em termos de
igualdade de género, igualdade salarial e tudo mais, e por muito que nos metam areia nos olhos, e eu nem sequer estou a falar do meu caso em concreto, muita gente que eu conheço, na minha área e noutras áreas, que uma mulher e um homem fazem exatamente a mesma coisa, ela até é tendencialmente mais competente e não ganha o mesmo que ele. Não. E isso ainda há muito mesmo a percorrer, há muito caminho a percorrer, eu também sou dessa opinião. Mas no meu trabalho sinto que os meus colegas me tratam por igual. E sou muito, muito, muito bem tratada nesse aspecto e sou ouvida como os homens são ouvidos, e mesmo pelos meus pares, na rádio, fora da rádio, nesse aspecto 100% integrada. E a tua família sempre te apoiou nisto? Sim, a minha família... Sim. E é curioso, ninguém gosta de futebol. Não. A não ser agora os meus primos, que são... Eu sou mais velha. Ok. Eu sou mais velha dos primos. Influência. Eles adoram futebol todos, são todos, e eu sou muito... daquela história do apoio ao clube da tua terra. Os meus primos não, já apoiam clubes grandes e tudo mais, e às vezes tenho assim umas picardias com eles, mas a questão do relato, os meus tios, os meus pais, obviamente, a minha mãe ainda ontem estava a fazer o jantar e tinha o rádio ligado porque eu estava a fazer o Boa Vista Braga, eles não pescam nada, detestam até, e eu saí assim um bocado fora do caco porque não havia ninguém, e há muita gente que tem alguém que influencia na família, que gostava, que Sim. Eu não, fui mesmo eu. Foi mesmo o teu foi pancada minha. Pessoal desde sempre, foi, não é? Foi. Como dizes, quando eras pequenina, vias os jogos do Arsenal e se calhar isso causou-te aí um sim, bichinho, sim, não é? Causou-me um bichinho e quis logo perceber como é que as coisas funcionavam. É tudo muito meu, mas a minha família apoia-me muito e acham graça. Então a minha avó, as duas, A sério? lá vais para a bola, vais outra vez para a bola. É que os almoços de domingo... Pois, falhas, não é? Claro. Claro, normalmente sim. Isso deixa-te triste em alguns momentos da vida? É assim, ok, sabes, eu estou a trabalhar, porque é um bocadinho ambíguo, porque também vais fazer o que gostas. É uma sensação agridoce. Às vezes, Sim. quando há assim um aniversário ou qualquer coisa, ficas sempre naquela de, pá, eu tenho que ir trabalhar, mas ao mesmo tempo tenho a sorte de ir fazer uma coisa que eu gosto de fazer. Sim, é isso. E por isso, só eventualmente, mas havia sempre aquela tradição de, ao domingo vamos almoçar à casa dos avós. Isso é normal, ou à tarde vamos, e almoçar a uma lanchar, e depois passar a tarde com outra e assim. tal. O domingo às vezes... Uns mais que outros, Custa-te obviamente. Mais um há domingos que eu penso assim, estava tão bem a lareirinha. Mas pronto, é o que Sim, mas isso faz parte, eu acho que em qualquer trabalho, não é? Claro. Pronto, faz parte. E ao menos tens aquela coisa do vou fazer o que gosto. Porque imagina se tu não tivesse o domingo, mas vou-te fazer uma coisa que testavas. Também tens aquele lado de querer ir beber uns fininhos com os teus amigos e não posso, no dia a seguir tenho de ir trabalhar, não é? Mas tu tens os fins de semana todos ocupados? Quase sempre. Quase sempre. Quase é sempre. Muito raro o fim de semana é quando há sempre mais futebol e por isso eu quase sempre ao fim de semana estou off. Ou seja, um jornalista não tem folgas quase. Um jornalista não dorme, descansa. Não dorme, descansa. Sim, aprendi isso logo desde muito cedo. Isso é mesmo verdade. Pronto, confirmei contigo, mas sempre achei isso, porque eu às vezes pensava assim quando era miúdo, não é? Porque eu sou de Vitória, ninguém sabia, não é? E então eu pensava assim, eu adorava ir trabalhar para a Vitória, mas depois pensava assim, mas eu depois não... Eu já sou assim. Não é só o jornalista, quem Sim. trabalha no futebol, então... É isso, e eu pensava assim, se eu já sou assim... E não... Assessores. Tu és dos Açores? Assessores. Eu percebi dos Açores, até podia ser, não é? Não era nada extraordinário. Mas tu és de cá? Sou de Vila Verde. Certo, ok. Sim, isto é importante dizer, porque as pessoas acham, eu já disse isto uma vez, as pessoas acham sempre que eu só entrevisto pessoas de Guimarães. Não, eu sou marroquina. E eu já trouxe aqui uma menina de Braga, que é poetisa, e agora trouxe-te a ti. Estás a ver? Sim, pronto, pessoal, não ponham estigmas em mim, porque eu não sou racista. Exatamente, eu sou marroquina. Eu quero toda a gente estou bem aqui, estou a ser muito bem tratada. Pronto, isto é muito importante salientar. Olha, Ariana, não sei se queres deixar aqui uma mensagem para as mulheres que gostavam de seguir este caminho, mas como tu dizes, e bem, a nossa margem de erro é tão curta e se calhar até optam por ir para outras coisas que seja mais fácil. Não tenham para medo. não lidar com isto. Não tenham medo, nunca deixem de ser vocês próprias. Não tenham medo de lutar pelos vossos sonhos. Não deixem que vos digam, e tal, esse curso, seja o que for, seja jornalismo, seja medicina veterinária, seja medicina, seja ser engenheira mecânica. Uhum. Sim, porque ainda existe muito seja o que for. Não vais para esse curso porque são rapazes. Ou não vais para esse curso porque não há emprego. Sim, também. E o que é que vais fazer com esse curso? Não tenham medo, Vou se ser é feliz, isso que vocês querem. Eu comecei a trabalhar no call center.
eu fiz 30 por uma linha, eu cheguei a ajudar na empresa do meu pai. O meu pai tem uma empresa de construção e pobre coitado, desgraçadinho do meu pai, que tinha o desejo de ter uma filha engenheira, outra arquiteta, e saiu-lhe uma ligada às redes sociais, que é a minha irmã, que tem 19 anos, e eu. Mas eu sei que ele tem muito orgulho, Claro e a sim, minha mãe também. Dúvida. Mas nunca deixarem de acreditar em vocês próprias, porque isso é fundamental, seja qual for a área. E se vos disserem um não à primeira, eu também levei. Claro. Alguns, e vou continuar a levar muito na cabeça por causa disso. Mas nunca deixar de acreditar é essencial. E eu espero que tu venhas a fazer um relato. Acho que não, muitos. Pronto, quem diz um, diz depois diz outro. Vamos ver. Eu acho que Espero me vou estrear na Liga dos Amigos da Rádio Inquieta. Olha, porque não, porque não. E depois tu estavas a dizer no início, antes em off, estavas a dizer que o futebol popular é o melhor, por isso Sem também dúvida. podes ir fazer um relato, que eu acho Sem que ias rir dúvida. muito, sem dúvida. Sem dúvida. Mas espero que consigas alcançar aquilo que mais queres e que continues assim uma mulher cheia de força e que sejas muito feliz sempre. Obrigada por ter estado aqui hoje. Ora, essa obrigada eu pelo convite. Obrigada. Pronto, chega assim ao fim mais um episódio do meu podcast Agora é que são elas, aqui na Inquieta. Muito boa noite a todos e obrigada por nos ouvirem.